Olá, você que nos acompanha, eu sou José Pinto Júnior, jornalista do Potiguar Notícias. Um abraço muito forte para você que nos acompanha pelo Facebook, para você que nos acompanha pelo 87FM, pelo pntv.com.br. Neste bloco, neste programa, nós temos o prazer de receber Jorge Cunha, que vem falar, a gente está vivendo o aniversário de um ex-prefeito Agnello Alves, que foi marcante aqui na cidade de Parnamirim, também 2 mandatos federal, e teve essa empatia de estadual, teve essa empatia com o município de Parnamirim. E ao seu lado, nesses momentos todos, estava Jorge Cunha, que é o nosso convidado de hoje, como assessor muito próximo de Agnello Alves, que, como eu disse, faz 2 anos que partiu para o andar de cima. Meu caro Jorge Cunha, queria primeiro agradecer a sua presença aqui conosco e lembrar um pouco dessa sua convivência com a Agnello, mas antes vamos falar porque aqui ele não nasceu em Angicos, e sim nasceu em Ceará-Mirim. Isso teve a ver com a querela política que o pai dele, que era prefeito em Angicos, se meteu em 1932, não é isso? Boa tarde, ouvintes da TV Potiguar Notícias, da Rádio 87FM. É um prazer renovado estar aqui em Parnamirim para dar e participar dessa homenagem aos 2 anos da morte de Agnello Alves. Pinto, Agnello nasceu já dentro de um tumulto político, por isso que eu acho que ele era tão político, apesar dele dizer que não gostava de política, nem porque não conhecia e porque não entendia, né? Mas ele nasceu exatamente num tumulto político, quando em 1932, o prefeito de Angicos, Manuel Alves, que era o seu pai dele, apoiou a Revolução Constitucionalista. E aí o presidente da República, Getúlio Vargas, que foi o vencedor, na época era ditador, né? E aí elegeu um novo interventor no Rio Grande do Norte. Na verdade, nomeou, né? Nomeou. E esse interventor passou a perseguir os membros do Partido Popular, do qual o pai de Agnello, do seu Manuel Alves, fazia parte. E ele foi naturalmente preso e a mãe de Agnello foi também fugindo da seca, né? Vieram se estabelecer na cidade de Parnamirim, de Ceará-Mirim, para poder sobreviver. Tinha água, tem melhores condições de vida, mais perto de Natal e tal, etc. E aí coincidiu de ela, quando veio para Ceará-Mirim, trouxe os filhos mais velhos e estava grávida de Agnello. E Agnello nasceu na cidade de Ceará-Mirim. Quer dizer, ele foi concebido em Angicos, mas exato, nasceu em Ceará-Mirim. No dia 16 de julho de 1932. Certo. Então, Agnello, que tinha também uma mística, quantos anos ele tinha? Ele morreu com quantos anos, então? 83 anos, faltando poucos dias para completar 83 anos. Essa aí é a versão oficial, ele né? morreu no dia 21 de junho de 2015. E ele completaria 83 anos no dia 16 de julho de 2015. Como foi que você conheceu o Agnello Alves? Pinto, eu era funcionário de carreira do Banco do Nordeste. Militei sempre, meu pai lá no interior sempre acompanhou a Luiz Alves, minha família, e quando Agnello chegou para ser diretor do banco em 1985, eu era assessor da gerência, do gerente Hernando Melo, e ele me chamou e me apresentou a Agnello. Me apresentou, olha, aqui é uma pessoa, tal, funcionário do banco, o pai deles militou acompanhar a Luiz Alves e tal. E aí depois Agnello me chamou e disse, olha, eu tenho ódio de talão de cheque, então eu vou assinar um talão de cheque aqui em branco e vou deixar aqui com você, e quando eu precisar fazer meus pagamentos, eu mando lhe procurar aqui no banco. E foi assim que nasceu a nossa amizade, que tornou-se uma amizade despretensiosa e sem muita coisa. Quando Agnello saiu do banco, e aí eu passei a assessorá-lo lá no banco e tal. Quando ele saiu do banco... Ele foi, no caso, isso aí no governo Sarney. De Sarney. Agnello Alves foi superintendente do Banco do Nordeste. Diretor, né? Vice-presidente e depois presidente. Mas chegou a ser presidente, né? Presidente. Mas tem um detalhe, tem um detalhe aí que é o seguinte. Nesse interstício, eu fui indicado por ele para ser presidente da Data Norte no governo de Geraldo Melo. Leia-se aí 89, 90. Sim. E o governo entrou naquela crise, eu comecei a me prejudicar financeiramente.
Aí pedi para voltar para o banco. E foi tempo que estava abrindo aquela agência da Prudente de Moraes. A Agnello ainda estava na presidência do banco. E eu voltei para a agência da Prudente de Moraes como gerente. E a Agnello saiu do banco em maio. Isso já era quase governo Collor. E tem um detalhe aí. Por que foi que a Agnello foi assessor do governo Collor? E por que foi que a Agnello foi assessor do governo Collor? No Banco do Nordeste, o presidente era uma escolha muito difícil. Geralmente o Ceará era quem indicava o presidente. E neste ano, no governo de Collor, houve uma briga entre o Ceará e a Bahia. E o Ceará queria indicar o presidente e a Bahia queria indicar o presidente. E a Bahia ganhou. Então o indicado foi Jorge Lins Freire, que era oriundo do Banco Econômico, João Calmon de Sá. E aí, o que é que aconteceu? Nesse interstício dessa briga, que durou mais ou menos uns 6 meses, a Agnello ficou sendo o presidente do Banco do Nordeste. Até que um dia ele se incomodou e foi a Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Fazenda, pedir a exoneração do cargo. Chegando lá, ele encontrou-se com João Maia, foi aí que ele conheceu João Maia, e com Antônio Candi. João Maia era muito próximo de Zélia, né? João Maia era assessor de política econômica de Zélia, né? No governo de Fernando Collor de Mello. E aí a Agnello foi lá e externou o pensamento dele, que não estava à vontade, porque não tinha votado em Collor, tinha votado em Lula, e estava na presidência do banco, na assessoria de Collor. Aí João Maia disse, não, pode ficar tranquilo que eu também não votei nele, não. Aí pronto, foi aquela galhofa e tal, e continuaram. Depois a Agnello saiu do banco. No mês de junho, a Agnello saiu do banco. Certo. E aí, Agnello fazia um programa de televisão, fazia os comentários no Bom Dia da TV Globo. Bom Dia, Rio Grande do Norte. Saindo da televisão, saindo do banco, ele voltou para a televisão e passou a fazer comentários, inclusive infringindo totalmente o padrão global, porque a Agnello não tinha freio, né? Não tinha freio, a Agnello não tinha freio. Então, a Globo tinha aquele padrão, você sentado na cadeira. O que ele tinha era aquela beleza que a Globo exige. De paletó. E aí ele passou a apresentar o programa Bom Dia Rio Grande do Norte, fazer comentários dentro do programa Rio Grande do Norte com aquela ironia que era peculiar dele, né? E aqueles gracejos que ele sabia fazer, e ficava realmente muito bom dentro do programa. E eu acho que foi esse programa que trouxe ele para a política de novo, né? Isso. Porque lembre-se que, só para a gente registrar, lá atrás, Agnello Alves também foi prefeito da cidade de Natal, foi cassado pela Câmara dos Vereadores, isso aí em função da ditadura de 1964, né? Isso. Pinto, um detalhe. Agnello, ele era jornalista, ele não morria de amores pela política, muito embora escrevesse e vivesse política, mas ele foi prefeito de Natal numa condição muito singular. Na realidade, o prefeito de Natal escolhido ia ser Erivan França. Ia ser Erivan França. E porque Erivan, naquele tempo, era casado no Uruguai, e a igreja, naquele tempo, também era muito, muito preconceituosa em relação a isso, Monsenhor Valfredo Gugel foi a Luísio e disse que não se sentiria à vontade em ser candidato ao lado de um divorciado. Então, Aloysio tremeu na base e disse, então vamos chamar Erivan aqui para comunicar. E chamou Erivan, com medo de Erivan romper. E Erivan disse, não, eu aceito, agora desde que eu indico o candidato, né, e coordene a campanha. Ele disse, quem é seu candidato? Ele disse, Agnello Alves, seu irmão. Pronto, e aí? Luiz nem queria isso, né? Ficou, e foi uma chapa vitoriosa. E logo depois veio aquele problema da ditadura. Agnello foi deposto, né, foi preso, assim como o pai dele também, né? Antes ele foi preso e foi deposto, né, da coisa. E aí eu quero registrar aqui um grande sonho do qual eu fui testemunha. Uma das coisas que Agnello mais torceu na vida dele, além do Botafogo e do ABC, foi pela eleição de Carlos Eduardo na prefeitura de Natal. Porque ele queria devolver democraticamente, ele queria a devolução democrática da cadeira de prefeito de Natal, não mais a ele, mas a um filho dele, Carlos Eduardo Alves, em 2012. Sim, eu queria que você nos dissesse como é que foram os bastidores disso. Porque Agnello tinha, Carlos Eduardo era vice-prefeito de Vilma de Faria, sendo do PMDB. Isso. E Agnello era prefeito de Parnamirim, do PMDB.
PMDB. Do PMDB. E os dois saíram do PMDB, romperam com o irmão Aloysio Alves, para se filiar ao PSB, né, e apoiar Vilma de Faria, quando o candidato dos Alves era Fernando Freire. Fernando Freire para o governo, para governador. Então, como é que foi nos bastidores aí essa conversa de Agnello e Aloysio, no sentido dele sair do PMDB? Pinto, é uma conversa muito difícil, em se tratando da família Alves, que era uma família muito unida politicamente, foi muito difícil. Mas Carlos Eduardo, ele tem umas posições muito firmes, né? E Carlos Eduardo teve a coragem de escrever uma carta para o pai, dizendo as motivações que faria naquele momento se desligar do PMDB para assumir. Porque Vilma, para sair da prefeitura, fez algumas exigências, né? Inclusive que fosse mantido o secretariado dela, né? O secretariado, Carlos Eduardo não nomeou o secretariado nos primeiros 6 meses. Ele ficou na prefeitura e Vilma manteve o seu secretariado até ela assumir o governo do estado. E foi uma negociação, assim, que eu digo, assim, difícil, porque ela fez exigências, Carlos Eduardo teve que submeter às exigências dela, e Agnello depois ficaria ou com o filho ou contra o filho. E já existia um precedente de rompimento na família Alves, que foi quando Ana Catarina rompeu lá atrás, filha de Aloysio, gêmea com Henrique Eduardo, rompeu para ser candidata contra Henrique Eduardo. Apoiada por Agripino. Apoiada por Tarcísio Maia. Tarcísio Maia. E Agripino Maia, exatamente. Então, já havia esse precedente na família, e eu acho que Carlos Eduardo tinha que tomar um caminho, e ele tomou o caminho que ele achava que era mais correto para ele, e conseguiu convencer o pai e levou ele a apoiá-lo. Mas a dificuldade foi grande dentro do PMDB. Eu lembro que Aloysio pediu para muito devolver grande, os mandatos de Natal e de Parnamirim ao PMDB. Exatamente. Por quê? Porque Agnello, além de irmão de Aloysio, e era o irmão mais moço de Aloysio, Agnello era como se fosse um filho mais velho de Aloysio. E Agnello, ele interagia com Aloysio de uma forma tal, a linha de pensamento deles convergiam de uma forma tal, que era impressionante, era uma coisa impressionante. Às vezes Agnello tomava uma decisão por Aloysio, que Aloysio tomaria a mesma decisão se fosse ele no momento que estivesse decidindo. E Agnello, às vezes, era quem tomava essa decisão. Lembrando que Agnello vem desde da Casa Civil, né, do governo de 1960, Agnello vinha com Aloysio no gabinete civil. Então Agnello passou a ter uma facilidade, não só como irmão, mas como assessor, de interpretar as coisas de Aloysio. Eu diria o seguinte, que um que eu pensava, o outro já sabia que ele ia pensar. Tinha uma sintonia, né? Tinha uma sintonia fina. Olha, agora a volta de Aloysio depois de Agnello para a política foi como suplente de senador, né? Depois 1998. Ele teve essa passagem, claro, pelo banco, tal, sempre esteve no poder, nos bastidores, mas assim, como voltar como candidato, aí foi como suplente de senador em que ano? Suplente de senador em 1998, foi suplente de Fernando Bezerra. Perfeito. E a chapa foi vitoriosa, e Fernando Bezerra foi comemorar lá para a banda da Europa, e nós estávamos num restaurante aqui em Natal, e Fernando Bezerra liga de madrugada, porque tem um fuso horário de lá para cá, nós aqui estávamos à noite, eu acho, e Fernando Bezerra liga para Agnello. Nequinho! Aí Agnello já estava sabendo que ele tinha sido convidado para ser ministro, que Agnello era bem informado. Fernando Henrique Cardoso. Aí Agnello disse, diga, Fernando, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Ele disse, diga. Ele disse, seu destino termina em Tério. Aí Fernando assombrou, disse, Tério? Mas que Tério? Ele disse, ou o ministério ou o cemitério. A terminação da... Era em Tério, o destino dele terminava em Tério, ou o ministério ou o cemitério. Aí Agnello assume a senatória. Naturalmente, isso aí, ele tratou logo de trabalhar muito, eram os colegas dele no Senado na época, Geraldo Mello e José Agripino, e Agnello, como Agnello não tinha o que fazer, ele passava o dia no Senado, trabalhando de manhã à noite, e botou Geraldo Mello e José Agripino para fazer a mesma coisa, porque eram concorrentes, né? E Agnello, então, preparou aí a sua chegada a Parnamirim, pavimentou a estrada para chegar a Parnamirim. O governador era Garibaldi, o seu sobrinho,
E ele passou a utilizar o governo do Estado, né, e o mandato de senador para encurtar o seu caminho para a Prefeitura de Parnamirim. Exatamente. Então ele preparou isso, ele preparou nos orçamentos geral da União as verbas que Parnamirim necessitava, como as verbas de contenção de enchentes, que aí eu quero fazer justiça. Ele colocou como senador, e Parnamirim deve um grande favor a um grande senador da República chamado Rames Tebet, porque Agnello colocou no Orçamento Geral da União, e no último dia para liberar essa verba, eu estava com Agnello num restaurante também, e Agnello ligou para ele, e ele não estava no Senado. Isso era dia 30 de dezembro. E Agnello foi e pediu para a telefonista localizar, porque o Senado tem um sistema que você transfere a ligação para qualquer lugar, onde você estiver, até para o celular do senador, e a gente conseguiu localizá-lo às 2 horas da tarde numa barbearia em Mato Grosso. E aí Agnello disse: senador, presidente, eu queria lhe pedir ele era presidente do Senado, eu queria lhe pedir um negócio encarecidamente. Ele disse: o quê? Ele disse: eu tenho uma emenda para a contenção de enchentes do município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e eu queria que o senhor autorizasse a liberação, conseguisse a liberação dessa emenda. Ele disse: Agnello, amanhã de manhã mando pegar o extrato bancário, porque vai estar liberada. E no outro dia, Agnello mandou buscar o extrato bancário e estava liberado 8 milhões de reais. Que foi a verba responsável por quase lagoas de captação. Antônio Pontes, né? Parnamirim, a Lagoa de Amaús, né? A Lagoa de Antônio Pontes, a Nezinho Alves lá, Nezinho Alves. Então Nova Parnamirim. Foi assim que aconteceu esse processo de liberação. Pois não. Como também outra história interessante de Agnello, quando ele sonhava uma coisa, Agnello era um semeador de sonhos e esperança. E quando ele queria uma coisa, saísse do meio porque ele conseguia. Então, uma vez existia aquele problema lá em Nova Parnamirim, daquela cratera que a gente chamava de Mahatma Gandhi, a cratera da Mahatma Gandhi, que ali é Campina da Boa Esperança, o nome daquela rua. Campina da Boa Esperança. Hoje fica o Largo Nélio Dias. E Agnello incomodado com aquilo e tal, e nós ficamos de fazer uma gestão para resolver aquele problema. Eu me lembrei na época que nós conhecíamos um cara chamado Pedro Brito, que tinha sido superintendente financeiro do Banco do Nordeste na gestão de Agnello. Era assessor de Agnello ele. E eu disse: Agnello, você lembra de Pedro Brito? Ele disse: não, o Pedro Brito está lá no Ministério da Integração. Aí nós fomos atrás de Pedro Brito e conseguimos com Pedro Brito uma verba para aquela Mahatma Gandhi, mas dependia da complacência de Gedel Vieira Lima, que era ministro na época. E aí Agnello com Henrique Eduardo deu um jeito de Gedel, que vinha passar por Natal, ir lá na Mahatma Gandhi para ver o tamanho da cratera. E aí nós conseguimos um horário inadequado, 9 horas da noite. Então Agnello mandou, naquele tempo não tinha infraestrutura nenhuma ali em Nova Parnamirim, não tinha iluminação pública adequada. Agnello mandou ligar os carros, ficar focando para dentro da cratera, e levou o ministro lá às 9 horas da noite. Eu tenho inclusive uma fotografia, várias fotografias disso, e levou o ministro às 9 horas da noite para resolver o problema lá. E o ministro liberou o dinheiro, e está aí uma obra muito bem sucedida, muito importante para o bairro de Nova Parnamirim, que resolveu o problema. Ali foram feitas a drenagem daquela bacia toda, e foram calçados 57 ruas, e foi feito um escoamento das águas, de drenagem daquelas águas para o rio Pitbull de uma forma sustentável e ecologicamente correta. Inclusive, caminhando por lá, eu vi recentemente que os bueiros, por entrar água, não tem a tela, então está entrando muito lixo ali, pode ter problema. Mas ele sofre uma decantação lá na lagoa. Lá na lagoa que desce para o rio, todo o lixo é decantado. Separado lá, separado, né? Ainda bem. Mesmo assim, isso pode entupir os canos, né? Pode entupir a tubulação. Mas tem um decantamento lá na lagoa. Perfeito. Mas vamos falar, ele foi, antes de ser prefeito de Parnamirim, ele teve uma derrota aqui para Raimundo Marciano. 1996. Qual foi o ano? 1996. Eu lembro que o símbolo dele era um legalzinho. Isso. Agnello foi candidato e ele não queria ser candidato, né? Na época, ele nunca quer terminar sendo, né? Nunca queria, passava, né? Por uma situação muito difícil aqui e no Rio Grande do Norte. Mas Agnello resolveu ser candidato e, com apoio do PMDB local, foi muito difícil a chegada dele aqui, porque o próprio PMDB, gente do PMDB daqui, não queria aceitá-lo. Ele queria o pessoal da terra, né? O pessoal da terra. E aí veio como forasteiro e etc, etc, etc.
Mas aí a gente conseguiu uma campanha muito discreta e tal. A Agnello mandou fazer uma pesquisa pelo um funcionário do Ibope e levou, naquela época, o pessoal daqui de Parnamirim para assistir. Era uma pesquisa qualitativa. Então, eu não me lembro se o nome do cara parece que era Iuce, o nome do funcionário Ibope. Então, num hotel lá em São Paulo, ele apresentou a pesquisa Agnello, e essa pesquisa dava que a Agnello só tinha 2% de chance de ganhar a eleição em Parnamirim, 2%. Aí a Agnello ficou... E na qualitativa tinha algumas recomendações que eu vou me reservar o direito aqui de não comentar, porque envolve pessoas, envolve que estão aí. Vossa Excelência tem o direito de permanecer calado, embora eu pergunte. Exato. Então, Agnello tomou conhecimento, mas foi feita algumas gestões ainda. Uma dessas gestões passava pela renúncia do prefeito, o vice-prefeito assumir, e foi feita algumas coisas mais ou menos parecidas a isso, né? E a gente tocou a campanha. A campanha estava praticamente ganha, estava uma coisa muito dura e tal. E aí um detalhe, nós perdemos a campanha no dia da eleição. Por quê? Porque nós não conhecíamos Parnamirim, nós não sabíamos o que é que estava sendo feito, e eu tive um contato com o pessoal do marketing de Agnello, e eu trabalhava no banco nessa época, mas participava já da campanha. Aí a pessoa me disse: Jorge, nós estamos preocupados porque eles fazem 2 dias que eles estão trancados, fazendo alguma coisa, e a gente não sabe o que é. Bom, depois descobriu-se que era? A gente, quando foi 2 horas da tarde, no dia da eleição, nós viemos fazer uma visita. Naquele tempo as sessões, a maioria das sessões ficava no Parque Aristóteles Fernandes. Quando nós chegamos no Parque Aristóteles Fernandes, eles começaram a distribuir um panfletozinho, uma folhinha de papel, feita em mimeógrafo, com uma pesquisa do Ibope, dando Raimundo Marciano um ponto na frente. E isso, naquele tempo, veja só, isso podia se distribuir. A gente chegou no parque, era 2 horas da tarde, eles já deviam estar distribuindo desde 11 horas. Isso. Então, houve uma certa influência na decisão do eleitorado. Foi apertada. Foi apertado, perdendo 900 e poucos votos, 915 mais ou menos votos. E aí foi uma dificuldade grande. Mas não há um mal que não traga um bem. Eu acho porque a Agnello ali, ele tinha quase certeza que estava ganha a campanha. Isso. Foi uma decepção grande. Mas aí o que é que acontece? Isso motivou a Agnello para se preparar mais para... Aí ele fez um governo paralelo. Não, governo do Estado. Calma. Aí ele perdeu a eleição no dia 15 de novembro, se não me falha a memória. De 1996. Eu acho que ainda era... Não, já era 3 de outubro. Ele perdeu a eleição e, quando foi em novembro, ele chegou lá no banco e disse: Jorge, nós vamos fazer uma festa em Parnamirim. Eu disse: mas como? Ele disse: nós vamos fazer o Natal dos pequenos e grandes amigos. Eu vou conseguir 5 mil presentes, eu queria que você me ajudasse nisso. Aí o nosso grupo vai se reunir lá. Ele tinha um grupo aqui chamado Parnamirim Mais Forte, e ele juntou esse grupo com o pessoal também que restou da campanha, e nós conseguimos, naquela época, 5 mil pequenos presentes, tratorzinho, carrinho, tal, boneca e tal. E ele fez no dia 15, mais ou menos no mês de dezembro já, na semana que antecedeu o Natal, ele fez uma grande festa aqui em Parnamirim, chamada Natal dos Pequenos Grandes Amigos de Agnello. E essa festa, eu acho que perdura até hoje. Durante o mandato dele, eles faziam no Aristófanes Fernandes, exatamente, né? Os 2 mandatos dele. Não, sempre foi feito lá. Sempre foi feito, desde o início, né? O Jorge, mas aí ele perdeu a eleição, como você disse, e fez um governo paralelo, né? Isso. O sobrinho dele, Garibaldi Alves, era governador do estado do Rio Grande do Norte, e ele inaugurava coisas aqui sem nem convidar Raimundo Marciano, que era o prefeito. Agnello montou uma prefeitura paralela, cuja sede era no CAIC, que naquele tempo era uma parceria entre o governo do estado e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Bira Rocha, que é casado com a sobrinha de Agnello, era o presidente da federação, e criava todos os mecanismos de linha de pensamento, de estratégia, para fazer funcionar ali. E pegava a Globo, fazia aquele Globo... nas comunidades. Aquele negócio de cortar cabelo, aquelas ação de cidadania e tal. Então era uma festa ali no CAIC, né? Parnamirim, assim, uma cidade muito, muito
necessitada. E Parnamirim não tinha água, não tinha luz. O parque industrial, eu me lembro, era aquelas roladeiras, né? E Agnello conseguiu botar água. Parnamirim foi o primeiro município do Brasil que teve 100% das suas casas com água saneada. O único município do Brasil que teve 100% de suas casas saneadas. Certo? E aí criou-se o Parque Industrial, criou-se Nova Parnamirim, porque Abel Cabral e a Benjamin Torreão, que é essa RN 066, que liga a Liberdade a Nova Parnamirim, foram invenção de Abel Cabral. A Maria Lacerda foi invenção de Agnello. A Maria Lacerda ainda hoje ela é uma RN, não é uma rua. RN. Então isso e a outra é o Olavo Montenegro, da Maria Lacerda. Foi invenção de Agnello sob o pretexto de que ali seria uma área turística. E o coordenador desse programa do banco, que se chamava Prodetur, era o amigo que vos fala aqui. Viu? Quando foi feita a Maria Lacerda e a ligação da Maria Lacerda, que é o Olavo Montenegro, que liga que passa pela Copab, pelos Green Clubs. Exatamente. E liga aqui a estrada de Cajupiranga. Exatamente. E aí criou-se uma imensa área de expansão urbana da cidade de Parnamirim, que também é hoje uma expansão urbana da cidade de Natal, porque Natal não tem mais por onde crescer. Certo, e nosso tempo está corrido aqui, agora vamos à eleição que ele ganhou para prefeito. Bom, a primeira eleição de Agnello, ele ganhou com 12.196 votos, se não me falha a memória. Ganhou de Gilson Moura. Não, ganhou de Raimundo Marciano. Não, ganhou de Raimundo, perdão. Ganhou de Raimundo Marciano. Raimundo já era candidato a reeleição. Isso. A segunda vitória foi também sobre Raimundo Marciano e sobre todos os candidatos naquele tempo. Tinha um menino da Bonô, tinha Raimundo e tinha Souza do PT. Ele ganhou sobre todos os candidatos com a maioria de 33 mil votos. 33 mil e quase 34 mil votos. Depois veio a eleição que ele apoiou Maurício Marques. Aí ele ganhou, fez 2 grandes administrações, aí vem a sucessão dele. Na sucessão dele, ele não queria perder a eleição. Né? Ele não queria perder a eleição. Então, o candidato introspecto de Agnello chamava-se Walter Fernandes. Mas, infelizmente, Walter tomou umas decisões que não combinavam com os pensamentos de Agnello. Ele foi para o PCdoB. Ele queria se filiar. Agnello sugeriu ele se filiar ao PRB. E ele errou e se filiou ao PCdoB. Eu estava no PMDB, vovô Carlos Magno estava no PTB e Maurício no PDT. Então Agnello não queria perder a campanha. Quem juntasse melhor condições de ganhar a eleição, ele faria candidato. E foi Maurício que juntou as melhores condições de ser o candidato e foi o candidato de Agnello. Isso aí não tem a sombra de dúvida. Vem a candidatura contra Gilson Moura, uma candidatura difícil. No mês de fevereiro, nós estávamos na praia de Pirangi, Agnello me chama, um dia lá em casa, e disse: Jorge, vamos a Natal comprar a Folha de São Paulo? E eu saí de Pirangi dirigindo o carro dele para comprar a Folha de São Paulo aqui ali na banca, ali na Potengi, em frente ao Atendeu, banca do Tota. E aí eu muito responsável, dirigindo o carro, prestando muita atenção ao trânsito, aí com cuidado nele, né? E ele adormeceu. E eu não vi que ele tinha adormecido e vim conversando de Pirangi até a frente da ABB. Na frente da ABB foi que eu vim descobrir que ele vinha dormindo. E eu estava conversando só. Aí ele acordou e disse: Jorge, eu estou preocupado. Eu disse: por quê? Ele disse: eu fiz uma pesquisa e nós vamos perder a eleição em Parnamirim. Gilson Moura está com 56% e nós estamos com 8%. Eu disse: olha, em relação a mim, fique à vontade, porque o que você precisar eu estou à disposição. Ele disse: não, eu queria lhe convidar para você, queria que você juntasse com o Maurício e eu queria que você coordenasse a campanha de Maurício. Perfeito, já está resolvido. E aí nós começamos a fazer trabalhar a campanha de Maurício. Naturalmente que Agnello tem um grande prestígio político na cidade. Ele transferiu, né? Tem um poder de transferência. Muitas obras sendo realizadas. A prefeitura, naquela época, dispunha de um volume de recursos imensurável, ou seja, nós tínhamos no caixa algo em torno de 50 milhões de reais. Agnello era um excelente administrador e era só jornalista.
mas era um excelente administrador. Ele tinha no caixa, ele tinha noção do que ia fazer, ele sabia o que ia fazer. Ele tinha uma história, o Peter Júnior, de ele estar ouvindo a conversa, viu, do que eu estou falando. É verdade. Olha, Ele só contratava uma obra quando o dinheiro estava escutando a conversa no caixa. Bom, aí Maurício foi reeleito, ele participou também. Maurício foi eleito, depois foi reeleito, ele participou, e ele foi candidato a deputado estadual. Pronto, queria que falasse um pouquinho, né, você passando na frente da sede do Jornal Potiguar Notícias, conduzindo a Agnello, que já praticamente não andava, era em cima de um bugre. É verdade. Agnello tinha problema de mobilidade, né, de caminhar e tal, essas coisas. E aí a gente fez a campanha de deputado estadual, ele foi eleito, né, foi uma campanha também memorável, que ele vibrou muito. Nós tivemos, aqui em Parnamirim, nós tivemos 20.500 votos, né, e naturalmente que a gente sabe que uma campanha proporcional é mais difícil, vários candidatos vieram aqui, todo mundo é votado em Parnamirim. Quando chega a eleição proporcional, todo mundo é votado em Parnamirim. Então, mas nós tivemos, Agnello foi o mais votado, teve 1.500 votos, Gilson Moura, que vinha com recal da eleição contra Maurício, teve 11.000 e poucos votos, e depois todos os candidatos foram votados aqui, mas foi uma excelente eleição, né? Jorge, se você tivesse que definir Agnello, em poucas palavras, como é que você definiria? Olha, Agnello era um jogador de xadrez. É a primeira comparação que eu faço. Ele sentava na frente do tabuleiro, fazia a jogada dele, batia no relógio e não tinha a menor pressa para dar a segunda jogada, certo? Isso é uma leitura que eu faço de Agnello. E outra comparação bem fazeja que nós podemos fazer de Agnello era o seguinte: Agnello era um pescador, que ele ia para o mar com seu monilete, jogava o anzol e dava linha. O peixe fisgava e corria achando que tinha ganho. Quando o peixe ganhava toda a linha, ele começava a controlá-lo aqui no molinete, entendeu? Então essa era a figura, era a melhor definição que eu encontrei de Agnello. Ele exercitava isso na sua plenitude, no seu dia a dia. Gostava muito de ler, gostava muito de exercitar a leitura, gostava muito de ler biografia. E eu acho que ele, com a capacidade de internalizar a leitura que ele fazia, ele conseguia, vamos dizer assim, retalhos de leituras que ele empregava no dia a dia, no cotidiano dele, e dava tudo certo, né? Era uma pessoa que não gostava de ter raiva e não gostava de notícia ruim. Você chegasse para Agnello e dissesse, fulano morreu, ele ficava perturbado, não queria saber. Ele gostava de notícias boas, alvissareiras, certo? Coisas de crescimento. Ele ficava perturbado quando você dava notícia ruim a ele. Qual é o defeito de Agnello, Jorge? Amigo, como pessoa humana, eu digo que todo ser humano tem defeito. Agnello também devia ter seus defeitos. Mas eu digo o seguinte, Agnello tinha mais virtudes do que defeito. Agnello era um humanista por natureza. Eu, como testemunha ocular e presencial de vários momentos, eu convivi com Agnello 30 anos. Nos últimos 15 anos eu fui seu assessor direto. Eu praticamente tomava café e almoçava, e na hora do jantar eu me retirava da casa dele antes da hora do jantar. Mas eu vivi os últimos 15 anos, eu fui testemunha ocular e presente desses momentos de Agnello. E eu via quanto Agnello exercitava o humanismo nas suas decisões, nas suas tomadas de posicionamento. Você, né, tem muito material, né? Tem muita coisa. Pode sair um livro desse material? Histórias. Eu estou pensando, viu, Pinto? Estão me estimulando a escrever um livro. Eu não tenho talento de escritor. Eu preciso, naturalmente, de um auxílio de um jornalista para dar aquele formato de linguagem jornalística num livro. Mas eu tenho muitos eventos que nós participamos juntos, fotografias, materiais, coisas que ainda não vieram à realidade e que não são incontáveis, são coisas contáveis. Pronto, bastidores. O ineditismo é muito importante. O que não foi dito ainda. Bastidores. Meu caro Jorge Cunha, doutora Daniela de Freitas está ali dizendo que nosso tempo acabou. Ok. E eu sou um rapaz obediente. Bom, eu agradeço a paciência dos telespectadores, agradeço o seu convite. Eu acho que Agnello está intrinsecamente ligado à história de Parnamirim. A história de Parnamirim não pode ser contada sem a lembrança e a presença e a homenagem do amigo Agnello Alves,
que muitos fez, que muito semeou nessa cidade, e eu acho que essa cidade está colhendo os frutos do que ele semeou, principalmente aqueles pequenos grandes amigos que há alguns anos atrás, né, há 16 anos atrás, 17, 18 anos atrás, recebiam aquela boneca, aquela bola lá no Parque Aristóteles Fernandes, e que hoje estão compondo também a história de Parnamirim e são cidadãos dessa cidade Trampolim da Vitória. Muito boa tarde. Muitíssimo obrigado, meu caro Jorge Cunha, muitíssimo obrigado aos amigos, às amigas que nos acompanham pela 87 FM, pelo portal Potiguar Notícias, pela pntv.com.br e pela nossa live no Facebook. Um abraço muito forte para todos vocês e até mais.